incisiva para isso. Trouxe deu um apoio grande. Deu um apoio grande, trouxe uma professora do Recife, Gilda Verri, e Gilda nos auxiliou. Eu organizei com Lourdinha Miranda e com Maria Bezerra, nós organizamos a estrutura do centro de documentação. Me explique como... Tereza, Pois não, e a figura de Jean Roberto? Foi muito né? Exatamente, porque logo, funções olha, socioinstitucionais. Começou pela Sudene. Jean Roberto, a escola de Sergipe, de Alagoas, de Sergipe, era muito ativa também, era parecida com a de Natal, certo? E então, tinha lá na escola de Sergipe, tinha um professor, Jean Roberto, que era belga, e esse rapaz se apaixonou pelo serviço social. E nessa altura, já porque o serviço social era muito sectário em matéria de, só queria serviço, queria, interdisciplinaridade não havia, só era o serviço social, só eram as assistentes sociais. Então, ele quebrou esse tabu, certo? Quebrou esse tabu. E a Sudene convocou esse pessoal, e Ivandro, que é Ivandro da terra de Itaperoá, em Pernambuco, aliás, em Paraíba, Ivandro Costa, eles foram consultores da Divisão de Ação Comunitária, que nossa prima Julieta teve muita interferência lá. Julieta Calazans, na Divisão de Ação Comunitária. E aí, realmente, começou o movimento e Jean Roberto nos assessorou. Assessorou toda essa parte da pesquisa Nordeste, porque aí, com esta revolta acontecida em Mossoró, nós colocamos Jean Roberto para nos assessorar numa pesquisa Nordeste que nós fizemos com todas as escolas do Nordeste, de Bahia ao Maranhão, certo? Onde a gente realmente, aí se disse, nós fomos para a convenção de ABES em Belo Horizonte e dissemos, nós vamos fazer uma pesquisa, eles aceitaram. Para a 21ª. Na 21ª a pesquisa não tinha terminado. Então nós dissemos para ele, não vamos ainda fazer o currículo, está entendendo? Porque a pesquisa apenas parcialmente foi terminada, certo? Aí eu assumi, Natal, porque estava sendo assumida por João Pessoa, pelo Departamento de Serviço Social de João Pessoa, que lá era no Instituto, não é no CSSA, é no outro Instituto de Ciências Humanas. Ciências Humanas. Mas aí já os recursos, a Paraíba já não queria assumir, aí eu assumi, acho no tempo de Domingos. Foi Domingos como reitor. E assumi e realmente nós trouxemos uma convenção de ABES para Natal e quem veio, inclusive, foi a professora Nadir Kfouri, que foi reitora da PUC em São Paulo, ela veio para essa conferência, certo? E aí nós apresentamos um trabalho. Tereza, você é indiscutivelmente uma referência dentro dessa nova visão do serviço social, etc. e tal, pelo exposto nesta região com o concurso de todos os outros cursos, esse acontecido lá em Mossoró e tal. Mas de passagem, você mencionou uma coisa que vai se tornar, não é, outra referência da tua atividade e da tua própria existência, que é a coisa de guardar o documento. Você é uma emérita guardadora de documento e de papéis, a ponto de nossa querida Chica, lá de Pendências, reclamar da gente quando a gente chega lá. O que é que Terezinha quer com tanto papel? Eu já disse a Terezinha, bota isso no mato. Ela diz, papel velho, essa mulher vive juntando papel velho. Enfim. Como é que nasce isso, Tetê? Eu acho que é a curiosidade de Isa, talvez. Pois é, Isa daqui a pouco já vai interferir quando a gente começar a tratar da seca, também né, nasceu de criança. De criança, Tereza? Olha, foi uma coisa interessante. Um dia desse eu estava, até por conta dessa memória viva, eu estava falando com Salete essas coisas para identificar datas, etc. Papai comprava muita revista, ele gostava muito de ler. O hábito de ler nosso, quer dizer, nosso e sobretudo o meu, que é uma constante na minha vida, foi a herança dele, certo? Então, ele comprava muitas revistas e jornais. Eu tinha mania de fazer uns álbuns, quer dizer, uns cadernos grandes, e tirava coisa da revista e colava, certo? Colava. Foi muito interessante que eu encontrei isso na casa do Dr. Otto, chamado Miscelânea. Eu nunca tinha ouvido falar. Bom, eu lamento demais eu não ter guardado esse material, né? Mas aí eu continuei a fazer isso. E Manuel Rodrigues de Melo,
que foi, que eu esqueci de dizer, que foi outra coisa, outra referência de pendência. Exatamente, na região, né? Não, e outra referência para mim foi Manuel que me mostrou que o mundo existia além do Vale do Açu e além de Pendência. Ah, bonito, certo? Isso. Então, ele nos levou a Pendência, no cinquentenário da Capelinha de Pendência, em 45, ele levou Cascudo e Nestor Lima. E ele já tinha publicado o livro Várzea do Açu. Isso. E eu já lia e conversava muito com o pessoal, porque para nós lá, Manuel era Badel, não era Manuel, isso. Era Badel. Carinhoso apelido de Badel. E muito amigo de papai, mamãe estava com a mãe dele, etc. Então, eu conversava muito com Dona Maria Melo, a irmã dele. Uhum. E eu sempre admirei em Badel uma coisa, ele nunca se esqueceu do Vale do Açu, da terra dele, era uma coisa incrível. Isso. Então, em todas as enchentes, porque continuaram, nós viemos morar em Pendência, mas papai se preocupava em toda enchente, em buscar o pessoal todo em da Várzea para Pendência, certo? Que hoje a grande população de Pendência veio da Várzea do Açu, por conta dessas enchentes. Pois bem, aí Badel, com essa festa, ele fez uma polianteia, onde tinha todas as figuras de Pendência, tinha as situações de lá, tinha as instituições, etc. A partir daí, Tarcísio, eu guardei tudo de Manuel Rodrigues. Tudo que Manuel Rodrigues escrevia, eu guardava, certo? Porque eu notava uma coisa, ele conversava muito comigo, mas ele não me mostrava a biblioteca. Agora, muito cioso. Não, ele tinha como que um ciúme físico daquela biblioteca. E ele, né, vendo o seu apetite por coisas... Agora ele me deu. Quando eu fui escrever, então, o primeiro livro dele, que por sinal, aquele livro está incompleto, porque depois que Lígia me deu a biblioteca do Manuel Rodrigues, eu verifiquei muita coisa de jornal que não estava no catálogo, certo? Então, nós fizemos um catálogo, Cláudio fez a biografia e eu fiz, e eu organizei a documentação, e de 60 e tantos anos, está compreendendo? Toda ela foi feita, eu guardando essa documentação desde criança. E eu tinha mania, esse recorte de jornal, o Salete me ajudava, até de candeeiro, gente. Não tinha luz elétrica em Pendência. Então, tinha uma lâmpada, mas não tinha lâmpada para todo canto. Então, eu de candeeiro ficava com o Salete recortando coisa em revista e colando em papel. Então, eu fazia. E o método que eu usei na seca de recorte de jornal foi o seguinte, Tarcísio, é que se o pequeno produtor é meu objeto de estudo, no jornal eu via que era um espaço onde eu podia religar a informação do pequeno produtor e do grande. Está entendendo? Está compreendendo? Então, eu fiz realmente a hemeroteca, que é a pioneira no Estado, certo? A pioneira no Estado, porque a primeira coleção sobre seca pioneira é a de Vantan Rosado, né? Perfeito. E essa de jornal é a nossa aqui. Pois é, mas eu quero fazer uma observação aqui, eu vou aproveitar o ensejo para fazer a seguinte observação. Tereza, que declarou essa admiração e esse preito de gratidão também que ela tem para com Manuel Rodrigues de Melo, concretizou esse reconhecimento numa homenagem com a criação de uma fundação, ela, Gerôncio Queiroz, irmão dela, com o apoio também de Geraldo e de Salete, os irmãos, numa casa de propriedade da família, exatamente uma fundação chamada Félix Rodrigues, que abriga um espaço cultural que tem o nome de Manuel Rodrigues de Melo. Isso é uma coisa muito bonita, exatamente para se perceber o quanto Tereza tem de consideração pela região e por aquele que é o principal intelectual da região. Tete, agora eu vou lhe fazer uma pergunta, a gente vai fazer um breve intervalo. Eu queria saber se eu podia colocar uma coisa aqui que eu tenho obrigação de colocar, que eu esqueci. Olha, Tarcísio, a última informação que eu tive sobre Manuel Torquato, e eu quero fazer aqui uma homenagem a ele, você conhece a pessoa, é Gilberto Freire, com o livro Manuel Torquato, pesquisador de Pendência. Vítima o herói da guerrilha. É verdade. Certo? É verdade. Então, nele, eu conheci toda a história de Manuel Torquato. Inclusive, tem uma carta dele, quer dizer, tem uma carta de seu Jorge Barreto, que foi preso nesse movimento, certo? Que é uma peça de muita importância, porque ele justifica, a conversa, seu Jorge conta a conversa que teve com ele, que ele prendeu o seu Jorge, e disse que seu Jorge não tinha nada com aquilo, mas é porque tinham feito um furto e tinham dito que era ele, que era o grupo dele. E ele, então, queria que a polícia viesse descobrir essa pessoa. E seu Jorge começou a conversar com ele, como é que ele fazia aquilo, como é que ele tinha tomado aquele caminho, está entendendo?
ele justificou tudo à luz da Bíblia. Ah, perfeito. É um negócio impressionante, eu achei. É o livro de um pesquisador que tem Dependência homônimo. e que foi lançado no Espaço Cultural. Exatamente, e É um que é livro de homônimo do 1999. grande antropólogo, sociólogo pernambucano Gilberto Freire, e que resgata a figura desse revolucionário do Vale do Açu. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. E ao retornarmos, aí sim, conversaremos especificamente sobre o assunto que envolve toda a paixão de Tereza Aranha nessa sua extraordinária juventude, a questão da seca no Rio Grande do Norte e no Nordeste. Daqui a pouco nós retornamos. Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando essa extraordinária figura de Terezinha de Queiroz Aranha, Tereza Aranha, e eu vou passar a bola para quem teve agora tão caladinha esse tempo todo, sem falar, só ouvindo, porque é uma espécie de parceira de Tereza nessa luta sem quartel para entender e para abrir os olhos dos governantes e pesquisadores, etc., sobre a questão da seca na região aqui e particularmente no Rio Grande do Norte. Isa, você, por favor, converse com Tereza a respeito da seca, do projeto, de como é essa coisa. Tereza é uma experiência assim, incrível na minha vida, né? Porque através do trabalho com a seca, né, no projeto Rio Grande do Norte, eu cheguei à ciência da informação. Uhum. Né? E eu tenho uma curiosidade enorme, eu disse a ela que eu ia perguntar sobre isso, em que momento dessa sua trajetória brilhante, vibrante, né, que culmina nesse núcleo temático da seca, em que momento você se descobriu, além de cientista do social, uma cientista da informação? Quando foi que você teve esse As insight? duas coisas, né? Não. É aquela coisa de guardar papel velho, né? Que ela vem há muito Olha, tempo também e tal. Eu realmente, Izinha, você tem me acompanhado durante... Isa é minha companheira desde o projeto Rio Grande do Norte, né? E ela nunca deixou de tomar conhecimento do andamento do núcleo da seca, certo? E por coincidência, quando nós começamos, agora no governo, na administração de Otto, o Williton veio a nós como pró-reitor de extensão para a gente revitalizar o núcleo, né? Revitalizar o núcleo, se a gente tinha condições, quer dizer, queria fazer um projeto. Então, Isa chega aqui em Natal, parece que foi mandada por Deus. Porque realmente o núcleo, a coisa que precisa agora é de digitalizar as informações. Uhum. E isso está com a ciência da informação. Uhum. Agora, eu não sei dizer a você, realmente eu não sou cientista da informação. Está entendendo? Eu gosto de documento, eu tenho paixão por documento, certo? E isso aí realmente foi Zila que pelo menos me introduziu. Por exemplo, todo dia de manhã eu leio o que é a minha tarefa para o núcleo da seca. Todo o material de jornal foi dado por mim. Há 25 anos que eu dou jornal ao núcleo da seca. E todo dia de manhã, quando eu leio o jornal, inclusive Romeu me ajuda nessa tarefa de assuntos que me interessam, eu grifo. Gildete também, eu agradeço a ela. Ele me diz, você faça isso porque já fica. Então, quando vai para a seca, já vai marcado. Certo, já vão certo, marcados, certo? Então, agora, dizer que entre isso e ser cientista, realmente é difícil, porque eu só tenho um curso de serviço social. E foi lá que eu descobri também, quer dizer, foi na infância que eu descobri essa minha paixão por guardar coisas, certo? Guardar assuntos, colar assuntos. Era uma colagem que eu fazia, né? E depois eu usei o método, por exemplo, o aluno que chega no núcleo da seca, ele começa recortando aqueles papéis sobre seca, ele tem um conhecimento A sobre a seca, mas ele, quando sair de lá, ele já tem um conhecimento Z. Está entendendo? E outra coisa que eu faço com o pesquisador aprendiz é que ele vá, naquelas estantes, ele vai descobrir material para a disciplina dele, certo? Além da seca, ele vai descobrir